terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Canção do Expedicionário, a canção da nossa querida e amada FEB, Força Expedicionária Brasileira. As terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse bem que simboliza a vitória que virá. Olá novamente, gente, vamos para a terceira parte da nossa aula, do nosso vídeo, apresentando um pouco sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. E hoje nós vamos falar sobre a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, nossos pracinhas que foram combater os alemães e italianos na Europa. Para começar um pouco, vamos falar então da FEB, já é o nosso título, né? Então a gente vai falar sobre ela. A FEB foi criada em agosto de 1943. Vamos lembrar de novo no outro vídeo que o Brasil declarou guerra à Alemanha em agosto de 1942. Demorou um ano. Um ano que estavam em guerra para que tornassem a Força Expedicionária Brasileira que fosse para o combate. Demorou muito mais tempo do que esperavam e aconteceu o que a gente já meio que já acostumou com o brasileiro aqui. A gente ficou empurrando com a barriga um pouco mais para frente. E não foi só isso. Devo dizer que ainda assim, quando criaram a FEB, a ideia era do que 100 mil combatentes, 100 mil soldados para ir para o combate. 100 mil soldados que iriam lutar pela camisa brasileira contra os alemães e os italianos, contra o fascismo e o nazismo na Europa. E o que aconteceu? Apenas 28 mil soldados. De novo, não conseguiram nem conseguir o regimento básico que eles queriam. A ideia de 100 mil homens não foi conseguida. Eles conseguiram apenas 28 mil soldados. Isso, os voluntários da pátria. Já devem ter ouvido falar esse nome, Voluntários da Pátria. Toda cidade do Brasil deve ter uma Voluntários da Pátria. E aqui em Porto Alegre, nossa Voluntários da Pátria está tão decadente quanto deixaram nossas pracinhas decadentes na Segunda Guerra Mundial. Mas, exatamente, Voluntários da Pátria. Esse nome nasceu principalmente na Guerra do Paraguai, quando o Brasil estava em guerra com o Paraguai e precisava de soldados. E aí, assim como na Guerra do Paraguai, a Segunda Guerra, eles pegaram e fizeram o quê? Fizeram um recrutamento forçado. Quem não queria ir, foi. Se você não estava afim de ir, você ia igual. Então, por isso, teve muitas questões que ocorreram. Os principais oficiais eram pessoas que já estavam no exército ou que tinham algum vínculo com o exército, para que fossem lá trabalhar nessa guerra. Grande parte dos combatentes eram o quê? Eram negros, pardos, pobres, indígenas, alguns que estavam o quê? Eram praticamente empurrados a servir naquele tempo. Até existe um batalhão que conta ali, que é o Batalhão Andrade Neves, que era um batalhão composto apenas por negros, né? Que era um batalhão de artilharia. E eu vou dizer que desde aquele tempo o brasileiro já conseguia fazer alguns memes engraçados. Por causa disso, a FEB foi composta dos 28 mil soldados. Seriam compostos por soldados que iriam lutar na África. Contudo, Rommel tinha sido derrotado por Montgomery, no norte da África, e, com isso, acabando a campanha da África antes do Brasil entrar em combate no território africano. E, com isso, nossos soldados foram para a frente de batalha. Mas não foi bem simples assim. Além de não estarem bem treinados e serem recrutados praticamente à força para uma guerra, aconteceu o que? Muitos exércitos, principalmente os americanos e britânicos, não queriam que os exércitos brasileiros entrassem na linha de frente ou que estivessem direcionadamente no combate. E principalmente porque o exército brasileiro não estava treinado à guerra moderna. A guerra com veículos de combate, com veículos de alta velocidade e armas modernas que utilizavam já no início da guerra e no meio dela. O que aconteceu?
tiveram que ser retreinados pelos americanos já em outros locais de treinamento. E uma das coisas que aconteceram foi o que? Muitos dos suprimentos que foram dados aos brasileiros eram de péssima qualidade. Era muito mais inferior do que as rações e os alimentos que os combatentes britânicos e americanos tinham para se alimentar. Literalmente, deixaram o resto para o brasileiro. E não só em alimentação, mas em equipamentos e também com vestimenta. Não podemos esquecer que, naquele momento, na Itália, principalmente, quando o Brasil vai desembarcar para o seu primeiro combate, seu primeiro linha de frente, Itália estava no inverno. Exatamente, no inverno, para pessoas que vinham do sul, centro-oeste e nordeste, onde são acostumados com temperaturas altas, chegar a temperaturas inferiores a zero era muito complicada, principalmente para a própria adaptação e treinamento para o combate. De algum modo, eles teriam que se adaptar a um frio extremo. Há relatos que o inverno deles chegaram a uma temperatura de menos 19 graus. Se nós aqui brasileiros temos dificuldade de conseguir chegar a uma temperatura de 5, já achamos que é muito frio, imagina com neve até os tornozelos e joelhos e a 19 graus negativos. E também não dá para deixar uma das curiosidades que durante a minha pesquisa aconteceu o que se tornou quase um símbolo da FEB. Talvez vocês já tenham visto aquele símbolo da FEB, que é um emblema com uma cobra fumando um cigarro. Isso porque os alemães e os aliados do eixo falavam que era mais difícil o Brasil enviar soldados do que ver uma cobra fumar. E eu vou dizer outra coisa, a cobra fumou. E aí, com esse título foi o que a FEB fez e transformou a cobra fumando como um símbolo do próprio grupo da FEB. E isso depois a gente vai começar a contar mais o que a FEB trabalhou, fez e lutou na Itália contra os fascistas e nazistas. Acompanhe os próximos vídeos aí.